Olá, tudo bem? Nós estamos começando nesse momento o nosso encontro Palavra de Esperança, encontrando esperança e direção espiritual para o nosso coração. E eu queria agradecer muito você que está nos acompanhando nessa noite, dia 2 de junho, e juntos nós permanecemos conectados à palavra, permanecemos conectados uns aos outros, permanecemos conectados à igreja. Eu queria agradecer muito você que está nos acompanhando. Se você estiver nos acompanhando, deixe seu nome aí no chat, não esqueça de clicar no OK, tudo bem? Se você quiser compartilhar com outras pessoas, compartilhe essa transmissão, esse nosso canal no YouTube, promova, divulgue, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Vamos orar pedindo para que Deus nos abençoe nessa noite? Pai de amor, obrigado por essa oportunidade onde nós estamos aqui, Senhor Deus, conectados à Tua Palavra, buscando no Senhor esperança e direção espiritual. Fale conosco nessa noite, que possamos sair daqui com a certeza que fomos encontrados, que fomos tocados, que fomos orientados pelo Senhor. Eu oro assim no nome santo de Jesus. Amém e amém. Como você lida com os seus planos? Você é alguém que gosta de pensar nos mínimos detalhes, ou você, quando faz planos, tem apenas a ideia principal, não se preocupa com os detalhes? Tem gente que, quando vai fazer a compra no mercado, gosta de fazer a lista, lembrar os itens, a marca. Tem pessoas que gostam de simplesmente lembrar o que tem que comprar, não precisa fazer lista, não precisa planejar, porque a pessoa tem mais ou menos a ideia. Como você lida com os seus planos? Nos mínimos detalhes, ou você gosta de ter planos apenas num aspecto geral? Tem pessoas que são perfeccionistas, gostam de se preocupar com os mínimos detalhes. Tem pessoas que são mais espontâneas e elas não precisam se dedicar e se preocupar com os mínimos detalhes, mas tendo uma ideia do geral para ela já é o suficiente. Bem, Deus nos orienta como nós devemos lidar com os nossos planos. E hoje eu queria ler com você, então, um texto que se encontra no livro de Provérbios, capítulo de número 16, nós vamos ler o verso 1 e o verso de número 9, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a difícil arte de tomar decisões. Você é alguém que tem facilidade de tomar decisões? Você é alguém que fica indecisa e sofre quando precisa tomar decisões importantes? Olha só que esses dois versos do capítulo 16 do livro de Provérbios vai nos orientar. O texto diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas o Senhor vem a resposta da língua. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Você já ouviu falar essa palavra concomitância? Concomitância. É uma palavra um pouquinho difícil, mas nos ajuda a explicar um princípio teológico muito importante. Bem, nós temos duas realidades bíblicas. Nós temos a realidade que Deus ele é soberano. Deus está no controle de todas as coisas. Mas nós também temos a realidade bíblica que o ser humano tem a liberdade de fazer suas escolhas e tomar as suas decisões. E isso acontece de maneira simultânea. Deus é soberano, Deus tem o controle de todas as coisas, mas Deus permite fazermos as nossas escolhas e decisões e, consequentemente, sermos responsáveis pelas nossas decisões. É exatamente isso que os teólogos chamam de concomitância. Vamos dar um exemplo. Quando Jesus morreu lá na cruz, foi o plano inicial de Deus de redenção oferecer Jesus como oferta pelos nossos pecados. Mas todos aqueles que participaram da morte de Jesus também são responsáveis pela morte de Cristo. Então, tudo aconteceu conforme o plano e o propósito eterno de Deus. Mas isso não nega a responsabilidade daqueles que participaram da morte e crucificação de Cristo. É isso que nós chamamos então de concomitância. Concomitância. Palavra difícil, mas nos ajuda a ter essa visão bíblica. Exatamente sobre isso. Um Deus que é soberano, mas que nos permite fazer decisões e escolhas. Bem,
Pensando um pouquinho sobre isso, como que você consegue conciliar no seu dia a dia exatamente essa dinâmica? Deus é soberano, Deus ele está no controle da minha vida, nada que acontece na minha vida acontece sem a permissão de Deus, mas também entendendo que você tem a liberdade de fazer decisões, de planejar, de escolher, de decidir. Como que você lida com isso? Você é alguém que de uma maneira passiva entrega tudo nas mãos de Deus e deixa acontecer as coisas? Ou você é alguém que busca ter sabedoria para fazer as escolhas de uma maneira correta? Bem, primeiro princípio que eu queria falar com você, a partir desses dois versos, o verso 1 do capítulo 16 e o verso 9, é o princípio da nossa responsabilidade. Os planos do coração pertencem a nós. Eles são nossa responsabilidade. A Bíblia, ela é clara a nos mostrar que Deus nos deu a liberdade para agir e decidir como agir cada passo que damos. Nós somos livres para tomar as decisões de nossas vidas. Nós precisamos entender que o modo de Deus controlar a história não nos força a agir. No entanto, tudo o que fazemos, cada um dos nossos passos, faz parte desse plano de Deus. É meio paradoxo, embora às vezes pareça um pouco complexo, mas cada decisão, cada escolha, cada iniciativa, Deus pode usar tudo isso para que a sua vontade seja realizada em nossa vida. É exatamente sobre isso que nós estamos falando. Bem, diante disso nós precisamos entender que nós precisamos ter a coragem e a iniciativa de tomar as nossas decisões baseado na sabedoria, no discernimento e nos princípios de Deus. Às vezes nós ficamos, em alguns momentos da nossa vida diante de uma bifurcação e nós ficamos, Deus, vou para a esquerda, vou para a direita. Mas na verdade nós precisamos encontrar a sabedoria de Deus, e é exatamente sobre isso que o texto de Provérbios vai dizer nos primeiros capítulos, trabalhando a questão da integridade, da obediência, da humildade, trabalhando temas assim, para que o sábio possa assim, com integridade, com temor ao Senhor, com humildade, possa construir os seus planos. Bem, ao lidar com isso, como que você reage? Tem gente que se sente às vezes uma pessoa ansiosa, porque eu preciso tomar escolhas, eu preciso agir com sabedoria. Às vezes é mais fácil fechar o olho e falar, Deus, decida por mim. Mas não é isso. Deus quer que nós cresçamos em maturidade, cresçamos em sabedoria, que possamos entender, compreender e praticar a sua palavra. Não simplesmente como uma criança que fecha os olhos e que deixa o adulto levar para qualquer lado. Deus quer que possamos amadurecer na nossa vida, na nossa espiritualidade e tomarmos as nossas atitudes a partir dos seus princípios, dos seus valores, dos seus ensinos. É muito importante, sim, nós criarmos planos, buscarmos sabedoria para fazermos as nossas decisões. Nós vamos ver isso lá em Provérbios capítulo 24, verso número 27, que diz que um construtor ele precisa saber quanto que ele tem de recursos antes de construir uma casa. Lucas capítulo 14, verso 28 a 32, vai dizer que antes de construir uma torre, o rei precisa se preparar para ver o que ele tem, o que ele possui, quantos recursos, trabalhadores ele tem. Antes de ir à guerra, um rei ele precisa, um líder precisa saber quantos soldados ele tem e com quantos soldados ele vai enfrentar essa guerra. Então, planejar, agir com sabedoria é muito importante antes das decisões. Não seja precipitado. Talvez o grande princípio do texto de Provérbios é exatamente isso, não agir de maneira precipitada, mas planejar, pensar, buscar sabedoria. Quando foi a última vez que você sofreu consequências por não ter pensado antes de agir, por não ter planejado antes de tomar uma decisão importante na sua vida? Quando foi a última vez que você lidou com consequências
ruins, que é algo que deu errado, porque você não pensou bem, não planejou bem. Bem, a grande questão que nós estamos falando, em um segundo princípio, é entender que a questão não é como decidir, mas quem vai decidir, tudo bem? Se você procura no livro de Provérbios estratégias, é como se fosse uma bússola para ficar sempre te orientando para cá ou para lá, você não vai conseguir entender o livro de Provérbios. O livro de Provérbios trabalha exatamente, não sobre como Deus quer nos guiar, mas sobre quem é o Deus que nos guia. E esse Deus que nos guia é exatamente esse Deus soberano, esse Deus amoroso, esse Deus que cuida das nossas vidas, esse Deus que nos sustenta. Por isso que o livro de Provérbios trabalha princípios, valores. Porque quando nós nos transformamos em quem a pessoa, quando nós nos transformamos em quem Deus quer que nós sejamos, nós vamos tomar as escolhas certas, nós vamos fazer as decisões certas. Por isso nós precisamos nos encher da palavra, nos encher do Espírito, nos encher de sabedoria, amadurecer. Porque a grande questão não é qual decisão tomar, mas se tornar a pessoa madura, se tornar a pessoa sábia para fazer as escolhas corretas. É exatamente sobre isso que o texto vai nos orientar. E mais, quando nós aprendemos a fazer as escolhas certas, nós aprendemos a entregar, a confiar os nossos planos ao Senhor. Não é simplesmente como passar um peso, ou simplesmente transferir responsabilidade, mas entregar significa confiar, significa obedecer de maneira incondicional, significa dependência. Podemos fazer planos, escolhas, decisões, mas nós entregamos como ato de obediência, como ato de confiança, entregamos os nossos planos ao Senhor, os nossos projetos ao Senhor. Porque mesmo que façamos escolhas erradas, e nós vamos fazer escolhas erradas, mesmo que tomemos decisões erradas, e nós vamos tomar decisões erradas, Deus é o Deus que transforma o mal em bênção. Deus é o Deus que corrige os nossos erros, para que a sua vontade, a sua soberania, os seus planos perfeitos prevaleçam sobre a nossa vida. Comece então entregando o seu coração ao Senhor, para que assim você possa fazer as escolhas e as decisões corretas da sua vida. Bem, talvez um último princípio que eu queria deixar no seu coração é que quando nós decidimos, precisamos decidir de maneira sábia. E agir com sabedoria é muitas vezes buscar conselhos, buscar direção, buscar orientação. A história bíblica nos mostra alguns reis que buscaram conselhos e seguiram os conselhos errados, como Acabe e Absalão. Nós precisamos ter ouvidos prontos a aprender com pessoas maduras, sábias, pessoas que tenham de alguma maneira autoridade sobre a nossa vida e junto com elas aprender para que possamos também fazer as escolhas certas. Deus, ele quer que nós tomemos o caminho certo. E como tomar o caminho certo? Nós devemos nos aconselhar, nós devemos ler a Bíblia, nós devemos ouvir a opinião de pessoas sábias e maduras, nós devemos avaliar a nossa consciência, avaliar as nossas motivações. Precisamos, quando tomarmos as decisões, precisamos buscar o propósito. Será que isso vai honrar a Deus? Será que isso vai glorificar a Deus? Quando eu tomar uma decisão, uma escolha, que impacto isso vai ter na vida das pessoas que estão ao meu redor? E acima de tudo,
Precisamos tomar as nossas decisões debaixo de orientação, da confiança e na obediência ao Senhor. Como você tem tomado suas decisões? Como você tem buscado o conselho do Senhor, conselho de pessoas sábias e maduras espiritualmente para te ajudar nas suas decisões e escolhas? Que o Senhor te traga esperança, te traga direção, que o Senhor te abençoe. Vamos ter um momento agora de oração, de intercessão. Você pode deixar aí os seus pedidos de oração no grupo e no chat, tudo bem? Depois nós vamos estar orando uns pelos outros. Pai de amor, nós estamos aqui nesse momento em oração, pedindo que o Teu Espírito Santo nos ajude a tomarmos as decisões corretas, que a Tua sabedoria seja a nossa fonte de direção, que possamos ter um coração sensível para ouvir ao Senhor, para também ouvir as pessoas que o Senhor coloca na nossa vida como instrumento de direção, que possamos aprender a obedecer, a confiar, a orar, a entregar os nossos planos e projetos ao Senhor. Nos traga a sabedoria e o discernimento para que possamos ser filhos e filhas, ó Pai, maduros e maduras espiritualmente. Senhor, nós queremos também interceder nesse momento, lembrando dos enfermos, lembrando das famílias, dos desempregados, ó Pai, lembrando do nosso país, da nossa igreja. Pedimos a Tua cura, pedimos a Tua bênção, pedimos os Teus milagres, que o Senhor abençoe cada família e cada coração que nos acompanha nessa noite. Que a Tua paz possa invadir esses corações, que a Tua paz possa invadir esses lares. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, irmãs, obrigado pela sua companhia. Se você não deixou o joinha, deixe, escreva aí o seu nome no chat. Se você entrou nessa transmissão, nessa live depois do ao vivo, deixe lá nos comentários, tudo bem, o seu nome, que você nos acompanhou. Nesse domingo, às 9h30 da manhã, teremos celebração com ceia do Senhor. Esse domingo, todo primeiro domingo do mês, nós temos 2 cultos, um às 9h30 e outro às 19 horas. E nós vamos começar uma nova série de mensagens. Nós vamos falar sobre o fim dos tempos. A direção bíblica, a resposta bíblica sobre as nossas perguntas e questões sobre o fim do mundo. Vai ser um tempo especial, tenho certeza que Deus vai falar muito ao nosso coração. Deus te abençoe, fique com Deus.